Você sempre tem algum tipo de mentalidade para abordar a vida. As escrituras falam que há somente duas possibilidades, nas coisas terrenas ou nas coisas do alto. Hoje, no dia 8 de julho, convido você a meditar comigo no devocional do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Vamos à leitura? Você pensa, você nunca para de pensar. Você pensa muito mais do que está ciente. Seus pensamentos o influenciam mais do que você imagina. No momento em que você parar de pensar, você está morto. Mas aqui está o que todos nós precisamos entender. Nossos pensamentos nunca são neutros. Todos os nossos pensamentos possuem raízes profundamente religiosas. Todos os nossos pensamentos são moldados pela forma como estamos aptos a responder aos maiores dilemas da vida. Todo mundo pensa acerca destas questões e a respondem de alguma forma. Sentei-me ao lado de um homem num ônibus de Chinatown, o modo mais econômico para chegar em casa partindo da cidade de Nova York. Eu estava cansado e realmente não queria conversar. Se eu tivesse encontrado um assento completamente vazio, teria sentado nele, mas o único assento disponível estava ao lado deste homem que devia ter seus 30 anos. Não demorou muito para que ele perguntasse de onde eu estava vindo e o que eu fiz. Contei que morava em Philly e que eu era pastor e autor. Ele me perguntou sobre o que eu escrevia e falei que escrevia a respeito de coisas do cotidiano sob uma perspectiva bíblica. E ele respondeu: eu não acredito na Bíblia e estou surpreso por pessoas ainda acreditarem. De fato, não acredito que exista uma verdade para você impor a outra pessoa. E eu respondi: mas você acaba de fazer isso. Você acaba de impor uma verdade a mim. Desde então, começamos uma conversa que se prolongou por 1h30. Como pensei posteriormente sobre nossa conversa, fiquei impressionado com a completa falta de neutralidade em qualquer coisa que eu ou ele falamos. Tudo o que falamos estava profundamente enraizado em compromissos morais. Nossa conversa fluiu com base em quem nós pensávamos ser, o que pensávamos de Deus, o que pensávamos sobre a natureza e o propósito da vida, e o que nós entendíamos sobre a natureza da verdade e sobre o futuro. Então, isso é com você. Aqui estão questões práticas. Que conjunto de valores regem o seu cotidiano? Qual ponto de vista determina como você toma decisões? Qual sua perspectiva sobre a natureza do seu propósito de existência forma suas prioridades do cotidiano? Como seu pensamento molda sua forma de agir e falar todos os dias? Paulo escreve: se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Citação de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Você tem somente duas escolhas: pensar nas coisas da terra e sobre tudo acontecer aqui e agora, pensar no momento que é vivenciado agora, ou pensar nas coisas do alto, olhando para a vida sob o vantajoso ponto de vista da grande história redentora e, mais especificamente, sob a perspectiva da pessoa e do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua escolha? É a realidade material como a única realidade ou a realidade sob as lentes do radical e verdadeiro Evangelho de Cristo? E para você, qual mentalidade destas é a mais importante? O autor nos incentiva na leitura do livro de Atos, o capítulo todo, que você possa complementar a leitura no livro de Atos, meditar sobre qual a mentalidade mais importante para você. As coisas terrenas ou nas coisas do alto? Boa meditação e que Deus abençoe o seu dia.